Viver e não terá vergonha de ser feliz. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um programa Jornada de Cura. Eu sou Isabel Eifliger, terapeuta, e não sei em que momento você vai assistir esse vídeo, mas de repente já passou o Dia das Mães ou então está se aproximando. O fato é que eu quero trazer esse tema do Dia das Mães, esse tema de ser mãe. E o que a mãe tem que nos impacta muito na nossa vida, nas nossas escolhas, nas nossas decisões. O que tem a ver a figura da mãe com a terapia? O que tem a ver a figura da mãe com a cura interna, com a cura pessoal? É isso que eu quero te trazer nesse dia. Já pedindo, já lembrando, se você gostar desse programa, deixa o seu like, encaminha, né? Gratidão a esse espaço pelo canal 14 TV Cidade. E nossa tarefa, nossa missão é expandir a nossa mente, ajudar o planeta a ser mais luz, ajudar você a ter uma vida mais leve e mais liberta. Essa é minha missão de vida enquanto terapeuta. Então, gratidão por você estar aqui e espero honrar essa meia horinha que você vai dedicar a você em algum aspecto, né? Porque sempre quando é autoconhecimento, né? A gente dedica, é um presente que a gente dá a gente mesma, a nós mesmos. Então, gratidão por você estar aqui. Nas terapias, a gente trabalha muito a figura da mãe e do pai. Muito, muito mesmo. Por quê? Porque as nossas primeiras relações, as nossas primeiras memórias, o nosso primeiro padrão de certo ou errado, de felicidade ou infelicidade, de ser amado ou de ser rejeitado, vem da nossa convivência com os nossos pais. E não só da convivência, viver com, mas desde o ventre materno, desde que você estava na barriga da tua mãe, você já tinha vivências, memórias que te impactaram durante toda a vida. Nós temos vários estudos, muitos estudos que comprovam que as nossas experiências desde o ventre materno já nos impactam, positivamente ou negativamente. Claro que nos assuntos terapêuticos, geralmente a gente traz as dores, né? A gente traz aquilo que impacta negativamente o cliente, né? O paciente. Quando ele vem até mim, ele vem com uma dor, ele vem com uma queixa. Algo na vida não tá legal, algo na vida não tá fluindo. E olha, eu vou te dizer, 99,9% por trás de várias camadas de consciência na vida, falta de dinheiro, relacionamentos infelizes, sobrepeso, qualquer situação que você imagina que pode ser assunto terapêutico, a gente vai indo, vai descamando, vai tirando as camadas desse consciente, desse inconsciente, dessa pessoa, essas memórias que estão dentro dessa pessoa. E 99,9% a causa raiz está numa vivência, numa experiência que impactou, seja da mãe ou do pai, seja no ventre materno ou geralmente nos primeiros anos de vida, do 0 aos 7 anos. Por isso que a figura da mãe e do pai são extremamente impactantes, para o positivo ou para o negativo. Como estamos vivendo, né? Estamos no entorno do Dia das Mães, eu trago a figura da mãe, mas tanto a do pai quanto a da mãe são impactantes. Eu, Isabel, terapeuta, pelos estudos que venho fazendo, eu acredito que a figura da mãe impacta muito mais. Por quê? Porque além da mãe, geralmente, em muitos casos, a mãe ser mais próxima dessa criança, essa mãe carregou esse feto, esse bebezinho, por 9 meses, 8 meses, 7 meses, enfim, o período da gestação, carregou dentro de si. E é tão forte essa simbiose que o bebê, quando está na barriga da mãe, ele sente, ele vive e ele passa por situações, vivências, inclusive traumáticas, dependendo daquilo que a mãe está vivendo.
Só que, presta atenção nisso, interpretado no aspecto dele, com o olhar de bebê. Ele não sabe o que a mãe está passando, mas ele percebe que a mãe está nervosa. Ele não sabe o contexto, porque que a mãe está ansiosa, mas ele sente que a mãe está ansiosa. Ele sente que a mãe está com taquicardia. Ele sente que a mãe está preocupada. Ele sente que tem alguma coisa errada com a mãe. E como ele ainda é o centro das atenções, ele ainda é a mãe, na cabecinha dele, na mente inconsciente, ele ainda não tem uma identidade formada. Ele ainda não se enxerga, ele, bebê, e a mamãe é outro serzinho. Ele ainda é uma coisa só com a mamãe. Então ele percebe que não tá bom ali, que tem alguma coisa errada. Só que ele carrega na alma que ele é fruto do amor. Isso é uma marca, é um timbre registrado que está na nossa alma. Ninguém precisa nos dizer isso, a gente já carrega. Então, como ele é o resultado do amor da mamãe e do papai, se a mamãe está em sofrimento por alguma situação, ele vai interpretar inconscientemente que ele não devia estar ali, que talvez ele não chegou em boa hora, que talvez ele possa ser a causa dessa preocupação, dessa perturbação da mamãe. E ele começa, esse bebê começa os seus primeiros registros de rejeição. Rejeição essa que depois na vida vai fazer um grande impacto, vai fazer um grande estrago na vida dessa pessoa. E é tão forte isso, tanto as vivências do ventre materno quanto as vivências do 0 aos 7 anos, que elas impactam tanto a vida adulta desse ser, que é incrível como esse serzinho é impactado pelas suas vivências desde o ventre materno até, sobretudo, os primeiros anos de vida e fortalecidas, né, lá na adolescência e tudo mais. Por quê? Porque aquilo que nós vivemos, aquilo que está impregnado, o nosso inconsciente, a gente acaba pela física quântica, né? A gente vibra, pensamentos, sentimentos, a gente emana para o universo determinada energia e a gente acaba atraindo mais do mesmo. Então, as vivências, se o bebê registrou lá no ventre materno, por exemplo, que foi rejeitado, depois quando ele nasceu, se ele teve algumas vivências e ele interpretou e registrou que há uma rejeição, que há um abandono, que há um não pertencimento, esse bebê não se sente pertencente. Se essa criança está num ambiente onde tem muitas críticas, onde tem muitas comparações, ele registra na alma que ele não está sendo bom, que ele não está agradando. Então ele vai registrando dentro dele que ele precisa fazer mais, o que ele precisa fazer melhor, ou então, dependendo das vivências dele, ele vai interpretar que ele recebe carinho só se ele agrada. Percebe como na vida adulta esses enroscos estão extremamente conectados? Por exemplo, uma pessoa na vida adulta que faz tudo pelos outros, que nunca consegue dizer que não. Uma mamãe hoje na vida adulta que faz tudo dentro de casa, que provê tudo para os filhos, para o marido, se acaba, se estraçalha, está em frangalhos emocionais, porque acaba dando conta do trabalho, acaba dando conta da casa, dos filhos, do marido, dos vizinhos, da igreja, acaba dando conta das festinhas, organiza tudo, é aquela que está na frente nos passeios, é aquela que faz tudo. E quando ela percebe, ela adoece. Ela se sente extremamente exausta e cansada e ela não sabe por quê. E mais, acredita que a vida é isso. Acredita que é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. Não está certo, não é bom e cedo ou tarde essa mamãe vai adoecer fisicamente. Por quê? Porque nós somos 5 campos, tá? O mental, o emocional, o espiritual, o energético e o físico. Consegue perceber que matéria, materializado concretamente é só o físico? Os outros 4 campos são sutis, a gente não consegue pegar. Então o que acontece? Esses 4 campos sutis, energeticamente, eles vão dando conta, eles vão buscando energia, um vai apoiando o outro até que aguentam. Quando não aguentam mais, eclode, né? Ploft, no campo físico. Então,
Para nós, terapeutas holísticos, o que é uma doença? Uma doença é um eclodir do campo físico, situações emocionais, mentais, energéticas, espirituais, que não foi dado fechamento, que não deram conta. Esses 4 campos sutis, que não são separados, são integrados dentro de nós, é como se eles não tivessem dado conta, eles não conseguem mais. Então eclode no nosso campo físico em forma de doença. Então, quando uma mamãe adoece por conta da sua sobrecarga, é porque esses 4 campos já estão adoecidos faz tempo. E o que leva uma mamãe a adoecer? Geralmente, a sobrecarga, a falta de apoio, a falta de estímulo, a falta de reconhecimento. Mas lá no final de todos esses pensamentos e sentimentos, existe uma criança ferida que no seu passado teve crenças que a conduziram para a vida futura, para ter esse entendimento, fazer tudo pelos outros, para agradar, para ser aceita, para ser amada, para ser validada. Consegue perceber como a nossa relação com a nossa mãe é extremamente impactante para o nosso jeito de sermos adultos hoje? Claro que a nossa mãe, todas as mães, inclusive se você é mãe, se você é pai, tenho certeza que você vai concordar com isso, a gente dá o nosso melhor, principalmente para os nossos filhos. O que a gente mais gostaria que acontecesse com os nossos filhos? Se você pudesse me dizer agora, o que seria? Tenho certeza que você iria responder, olha, eu faria de tudo para que meu filho, minha filha, meus filhos fossem felizes. Então, tudo que a gente faz, eu tenho certeza, não tenho dúvida, de que tudo que você faz, se você é mãe, você é pai, tudo que você faz pelos seus filhos é pensando nessa possibilidade de apoiar os seus filhos para serem felizes. Então, quando a gente diz para os nossos filhos, não faz isso, não vai ser bom, de certa forma, a gente está querendo protegê-los. Protegê-los do quê? Protegê-los do sofrimento. Mas você consegue entender que ele é um serzinho na sua individualidade diferente de você? E de repente aquilo que deu certo para você poderá não dar para ele. De repente aquilo que te fez sofrer poderá não ser sofrimento para ele. Nós estamos numa jornada evolutiva aqui no planeta Terra, então aquilo que talvez te fez evoluir, que estava na tua jornada, ou que está na tua jornada e que você está passando, poderá não estar na jornada do seu filho e poderá não fazer sentido para ele. Então, muitas vezes, a fala do nosso papai e da nossa mamãe, as atitudes, a postura dos nossos pais, muitas vezes pode soar ferida, dor e não apoio. Mas não porque nossos pais quiseram, mas porque para nós, para cada um de nós, isso não faz sentido, porque nós somos seres individuais. Então, se você puder pensar nesse momento, que mágoas que você tem da sua mãe? Que mágoas que você tem do seu pai? 90% dos clientes que me procuram têm mágoas profundas do papai e da mamãe. Por isso que na vida adulta estão enroscados. Na terapia a gente chama de emaranhados. Então, a gente se enrosca, é bem isso, um fio, né? Que vai enroscando a gente por conta das dores do papai e da mamãe, por conta das vivências que o papai e a mamãe tiveram e dos comandos, das atitudes, das falas, das posturas deles e, junto, o nosso jeito de interpretar. E muitas vezes, é incrível isso, muitas vezes eu converso com uma cliente e tem momentos que eu peço para ela, tua mãe tá viva? Sim, então conversa com ela sobre esse evento. Eventos impactantes, dolorosos de uma cliente, que ela possa estar conversando com a sua mãe. Vários foram os casos de que a cliente vai, conversa com a mamãe, leva a situação de dor para a mamãe e a mamãe nem sequer lembra do ocorrido. Ou seja, na consciência da mamãe ela não quis ferir. Na consciência da mamãe, ela não quis deixar marcas profundas, emocionais de dor. Você percebe como dentro de nós, dentro de todos os seres humanos, há um percentual de interpretação.
Eu não estou dizendo que foi mentira aquela dor que você viveu, aquele ranço que você tem com a sua mãe, mas expande a nossa consciência quando a gente aceita e interpreta que muitas das nossas dores foram interpretação da nossa mente. A nossa mãe e nosso pai não quis nos ferir, mas eles acreditaram que era a melhor forma, que era o melhor jeito, por conta daquilo que eles viveram, por conta das vivências que eles viveram. Só que quem olha para tudo isso? Quem procura terapia, quem procura se libertar, quem procura ter paz na alma. Então hoje, lembrando do Dia da Mãe, se você quer ser assertiva, assertivo com o seu filho, se você quer dar o melhor presente para o seu filho, eu tenho a resposta. Qual é o melhor presente para o seu filho ser feliz? Não é o presente do shopping, não é a viagem para o Beto Carreiro, para Disney, sei lá, não é o carro, não é a festa de aniversário mais linda que você pode dar, não é nada disso, mas é você se curar. Por quê? Porque você se curando, primeiro, você vai cicatrizar essas dores que você carrega em relação à sua mãe, em relação ao seu pai. Segundo, você se sentindo curado, se sentindo curada, você se sentindo harmonizada, harmonizado com a sua mãe, com o seu pai. Você vai ter mais consciência do teu processo em relação ao teu filho, aos teus filhos. E você não vai estar repetindo aquilo que os teus pais fizeram com você. Você já se deu conta? Eu me dei conta esses tempos de que aquilo que eu mais odiava na minha mãe, lá pelas tantas, eu estava fazendo igualzinho com os meus filhos. E foi esse o motivo, lá em 2018, um dos motivos que me fez buscar terapia. Porque meu casamento estava em frangalhos, estávamos falando em separação, eu vivia brigando e gritando com os meus filhos, nada estava bom e a gente vivia em pé de guerra aqui em casa. Eu não entendia por quê. E acabei indo para psicólogo, para psiquiatra, comecei a tomar medicação, entendi que eu estava num processo depressivo e comecei com síndrome do pânico. Todo esse quadro caótico que eu estava vivendo me fez procurar e, resumindo a história, cheguei às terapias integrativas que hoje estudo a fundo. Por quê? Porque eu fui ajudada, porque eu saí do fundo do poço, porque eu salvei o meu casamento, porque eu salvei a minha família com esse processo terapêutico. O que salvou? Justamente eu me curando, porque as dores eram aqui dentro, as feridas eram aqui dentro. E por esse processo sistêmico de emaranhado, eu acabava transferindo essas dores para o meu esposo e para os meus filhos. Mas era tudo mentira o que tu estava vivendo, Isa? Não, era verdade. Os meus filhos não me ajudavam, meu marido não me apoiava. Tudo isso era verdade, só que era a interpretação da minha cabeça. Depois de um processo de cura, eu entendi que eles não me ajudavam porque tinha que ser do meu jeito. Que o meu casamento estava uma droga porque eu era muito narcisista, muito controladora. Nunca saiu um elogio, nada estava bom. Então, em algum aspecto eles me ajudavam, mas mesmo assim eu vivia brigando, nada estava bom. E, inclusive, um dia foi meu esposo que falou isso. Quando caiu a ficha mesmo, que eu me dei conta que eu precisava de cura, foi justamente a fala do meu esposo. Ele disse: a gente tenta te ajudar, mas nunca tá bom para ti. E interessante que provavelmente ele já tinha feito essa fala, mas eu não tomei consciência, né? Eu não criei consciência. Então precisa de um caminho também, precisa de um processo para criar consciência de que somos 100% responsáveis pela nossa vida. Então tudo que eu estava vivendo eu era 100% responsável. A minha vibração, a minha energia, o jeito que eu conduzia, a minha fala, meus pensamentos e sentimentos eram pessimistas, eram negativos, eu estava sempre no negativo, nada estava bom, nunca estava bom. Eu não conseguia me dar conta da vida que eu tinha, do ar que eu tinha, da casa, da cama gostosa, da roupa, do carro na garagem, do trabalho que eu tinha, concursada. Meu Deus, quanta bênção! Mas o meu olhar, a minha lente, ela se voltava para o negativo. Eu vivia reclamando, igualzinho da minha mãe.
E foi um caminho longo que ainda estou trilhando, porque eu gosto de dizer nos meus workshops, nos meus grupos e nas minhas clientes, para as minhas clientes eu gosto de dizer que o caminho da cura tem data para começar, mas não tem data para terminar. Então ainda há muita cura aqui. Um mês atrás eu perdi minha mãe e que cura que foi a passagem da minha mãe. Ainda estou curando muita coisa aqui dentro. Tudo está sendo curado. Então, o caminho de cura, ele é constante. Mas o bom é ter uma data para começar, porque se a gente nunca começa, a gente continua nesse emaranhado culpando o mundo. E por que a gente acaba seguindo padrões, inclusive daquilo que a gente mais odeia? Nós temos uma lei sistêmica dentro da constelação sistêmica. Bert Hellinger, o fundador da constelação sistêmica, o criador, o canalizador da constelação sistêmica, da constelação familiar, enfim, trouxe para nós, para a humanidade, que nós temos algumas leis que nos regem. E uma das leis é a lei do pertencimento. Claro que são leis inconscientes. Então, o que acontece conosco? A gente acaba seguindo padrões dos nossos ancestrais, repetindo processos, seja do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós, não importa. A gente continua seguindo processos. Para quê? Repetindo processos para pertencer. A lei do pertencimento. Enquanto a gente não cria consciência que a gente está num emaranhado sistêmico e que a gente faz tudo isso para pertencer, a gente continua replicando e repetindo padrões, inclusive da escassez. Geralmente a escassez é um processo sistêmico de repetição de padrões, ou seja, nossos avós faliram, nossos pais não deu certo, nossos avós, bisavós, tataravós, nossos pais viveram na escassez. Então, a tendência, se nós não fazemos um processo terapêutico de cura e de permissão, é isso que a gente faz nas terapias. A gente faz um processo de permissão, ou seja, olhar para os nossos ancestrais e para a nossa história, sermos gratos por eles, honrar tudo o que eles fizeram, porque graças ao que eles fizeram, você está aqui hoje. Graças a esse alicerce deles, você está aqui hoje. Porque se um deles lá atrás tivesse dito um não, você não estaria nem viva, nem vivo. Então, olhar para toda essa história, honrar essa história. Geralmente a gente critica e aí a gente está totalmente fora do nosso lugar no sistema e isso causa um emaranhado gigante. Então, olhar para a história, olhar para os ancestrais, agradecer, reconhecer, tirar o julgamento do caminho, porque enquanto a gente julga, a gente está fora do nosso lugar, porque se eles vieram antes, eles merecem toda a nossa honra, né? Afinal de contas, a gente não estava aqui para eles perguntarem, minha filha, o que você gostaria? Percebe? Então, quando a gente julga eles, a gente está se colocando num lugar de superioridade. E a gente não deve estar nesse lugar. Por quê? Porque eles vieram antes. Eles fizeram o que eles puderam com as armas que eles tinham. Provavelmente muito menos do que nós hoje, não é mesmo? Então, deixar o julgamento, honrar o que eles fizeram por nós, reconhecer o que eles fizeram por nós, mas ao mesmo tempo pedir permissão para que a gente possa fazer diferente, para que graças ao que eles viveram, ao sofrimento deles, a tudo que eles construíram, graças a tudo aquilo, eles nos fortalecem para a gente se permitir hoje a fazer diferente, com honra pelo que eles fizeram. Faz sentido para você? Então, olhar para os nossos ancestrais, olhar para as nossas mães, avós, bisavós, tataravós, olhar para as mulheres do nosso sistema e nos harmonizar com essas mulheres e permitir que a cura aconteça, porque a cura sistêmica, as mulheres não precisam estar aqui, não é uma cura física, é uma cura energético, sistêmica, espiritual. Então, é necessário reconhecer e basta, é o suficiente, reconhecer os fatos, sem julgamento, com honra e ao mesmo tempo com permissão para fazer diferente hoje. E não aquela permissão de superioridade, mas aquela permissão de gratidão, porque se eu consigo fazer diferente hoje é porque eu tenho todo o alicerce das mulheres que vieram antes de mim no meu sistema. Então, mamãe, você que é mãe que está me ouvindo,
O melhor presente que você pode dar para o seu filho e para sua filha para dar certo na vida é você se curando. Por quê? Porque você se curando, você vai permitir, você vai ter a sabedoria e permitir que o teu filho e a tua filha cresça do jeito que eles precisam crescer, não do jeito que você quer. A questão do controle exagerado, excessivo, a questão da não permissão de você fazer diferente, portanto você se sentir liberta para ser quem você é, não sentir culpa. Eu gosto de dizer que a mãe sendo mãe, o primeiro dia que ela sabe que tem um bebê dentro do ventre, ela já parece que acumula culpa pro resto da vida, né? Então, tá comendo um chocolate, sente culpa porque o filho não tem. Aí acaba guardando para dar aquele chocolate pro filho. Sente qualquer centelha de prazer, já sente uma pitadinha de culpa ali, porque de repente o filho, a filha, o marido, enfim, não tá sentindo esse prazer. Comprar uma roupa, meu Deus do céu, tem que comprar 10 pro filho para a mamãe se comprar uma, né? Muitas vezes. Por quê? Porque na sua cabeça parece que não tá priorizando o seu filho. Então, culpa, não merecimento, incapacidades, precisa ser validada por esse parceiro, por esse marido. Se vive separada, então, se viveu a experiência da separação, então, meu Deus do céu, quanta dor profunda, quanta marca emocional, mamãe, você carrega ali dentro. E aí eu te pergunto, o que você tem de bom para dar para o seu filho, para apoiá-lo, para empoderá-lo, para que ele não fique com essas marcas emocionais e, portanto, ele dê certo na vida, que a vida dele seja mais leve do que a tua, para que ele não repita padrões como você está fazendo. Como é possível fazer isso? É super possível. Num processo de cura, num processo terapêutico de cura. Mas infelizmente, né, o que nós temos hoje no nosso planeta é melhor trocar de carro do que fazer um processo terapêutico. Então, às vezes a gente passa a vida toda com dores emocionais profundas. A gente vive a vida toda em processos depressivos, de ansiedade, de culpa e de medo, mas ninguém nunca nos disse que é possível sair desse lugar, que é possível ter paz profunda, que é possível acertar com os nossos filhos, que é possível ter a clareza e a certeza de que eles vão ter um futuro abençoado e brilhante. A gente consegue ter clareza. Não é tudo à la louca, aleatório, a gente não sabe. Quando os nossos filhos estão em processos difíceis na vida adolescente, na vida adulta, geralmente são marcas emocionais que ficaram dentro deles, da nossa parte, da nossa responsabilidade enquanto pai e mãe. Se a gente tem esse conhecimento de cura, se a gente busca a nossa cura interna, a gente vai ajudá-los, a gente vai ter consciência e vai conseguir ajudá-los para que eles tenham menos marcas emocionais, ou ao menos para que eles consigam administrar as suas marcas emocionais. Pensa que presente gigante você pode dar para você mesma e para os seus filhos se você se cura. É o melhor presente que você pode dar para você. É claro que nenhum parceiro teu vai chegar hoje ou nesses dias no Dia das Mães e dizer: eu quero te dar um presente, minha querida, eu quero te dar um processo terapêutico. Você ia assentar lenha nele, né? Porque provavelmente você ia interpretar que o teu parceiro tá dizendo que tu tá lelé da cuca, tá louca e precisa fazer terapia, né? Porque quando a gente não enxerga que precisa fazer terapia, é porque a gente ainda tem a crença de que terapia é coisa para louco. E na verdade, a terapia é coisa para quem se ama ou para quem quer se amar. Para quem se dá conta que a vida tá muito difícil, que a coisa principal que você precisa fazer é se amar e você não tá conseguindo. Você espera que seus filhos te amem, você espera que seu parceiro te valide. Se você não tem parceiro, então pensa o sentimento de rejeição que tá gigante ali. Pensa o auto-julgamento por não ter dado certo que tá gigante ali. E você acreditando e esperando que venha um príncipe encantado de fora para te validar. Isso nunca vai acontecer se você não se ama, se você não se valida. Por quê? Porque, de novo, você replica padrões. Os padrões que estão dentro de você, de rejeição e abandono, que talvez foi lá desde o ventre materno com a sua mãe, você simplesmente replica hoje e você vai continuar replicando enquanto você não fizer um processo de cura.
Então, eu convido você agora para fechar os seus olhos. Se você vem me acompanhando, você sabe que sempre tem uma palhinha, né, no final. Convido você para que feche os olhos, eu convido o nosso querido Alan, né, para que coloque uma musiquinha para nós. E eu vou conduzir você 2 minutinhos num processo terapêutico incrível. Claro que num processo terapêutico de consultório é muito mais profundo, obviamente, né? Não é num processo assim de 2 minutos que a gente cura 30, 40, 50 anos de vida, mais o ventre materno, mais às vezes vidas passadas, né? Mas é só para você ter uma palhinha do que você vai sentir e do que você pode encontrar num processo terapêutico para você curar essa criança aí dentro, para você curar essas memórias de dor que você tem e que inconscientemente você acaba replicando hoje, repetindo padrões com o seu parceiro, com os seus filhos. Isso vale para o homem também, tá? Com sua parceira, né? Com os seus filhos. Vale da mesma forma. Tô trazendo a mãe hoje por conta da data, né? Estamos no entorno antes ou depois do Dia das Mães e por isso esse elemento. Mas o melhor presente que você pode se dar é você se curar. Então feche os seus olhos, respire profundamente 3 vezes, inspire contando até 7, segure o ar contando até 7, solte contando até 7 e segure no vazio contando até 7. Mais uma vez, inspira contando até 7. Segura contando até 7, solte o ar contando até 7, segura no vazio contando até 7. Mais uma vez, inspira contando até 7, segura, solta, segura no vazio. Muito bem. E ainda de olhos fechados, dê um comando no teu cérebro para você relaxar, relaxar o teu corpo, relaxar teus pensamentos e sentimentos. Isso. Muito bem. E convido você para que imagine na sua frente a sua mãe. Imagine na sua frente a sua mãe. Não importa se ela está nesse plano, se ela já partiu, não importa. É energeticamente, a sua memória, o seu mental, a imagem que você tem de mãe, imagine ela na sua frente. Observe se ela está bem, se ela está feliz, se ela está nervosa. Isso. Observe também que você tem nas mãos uma caixa de presente. Uma caixa de presente, uma caixa muito bonita. Isso, muito bem, você está indo muito bem. Eu estou conduzindo você para um processo hipnótico de cura e de libertação com a energia da tua mãe. E nesse momento você vai dizer para sua mãe, você vai traz à memória memórias que você tem de dor em relação à tua mãe, de julgamentos, que ao teu ver ela deveria ter feito diferente, que ao teu ver ela não foi boa, ela foi sensata, não foi sensata, doeu, ela te machucou, ela te feriu, você esperava outra coisa dela. Traz na tua mente essas memórias e vai dizendo para ela, sabe aquele dia que você fez isso? Sabe aquele dia que você falou tal coisa? Diga para ela o quanto te doeu. Diga para ela que sentimentos afloraram dessa atitude dela. Diga para ela por que você acredita que ela deveria ter feito diferente. Isso. Muito bem. E agora você entrega para ela essa caixa dizendo: mãe, estão aqui todas as memórias negativas que eu tenho de você. Elas não me pertencem. Eu quero te devolver. E aqui dentro dessa caixa também estão todas as tuas dores, que em algum aspecto eu me aliei, querendo te salvar, querendo te tirar da dor, ou sentindo culpa por você estar sofrendo pelo teu sofrimento.
eu quero te devolver todas essas memórias. Elas não me pertencem. A partir de agora, mãe, eu só fico com o que é meu. E eu te permito, mãe, eu te liberto para que você também viva a sua vida partindo do que é teu, das tuas escolhas. E ao mesmo tempo eu me liberto para que eu consiga viver fazendo as minhas escolhas, aquilo que eu acredito que é melhor para mim. Gratidão, mãe, pelo presente mais gigante que eu tenho. Veio de você, a vida. Eu honro tudo isso. Mas me permita agora, me abençoe, para que eu possa fazer diferente do que você, para que eu não repita padrões e, portanto, para que eu consiga ser mais próspera e feliz, em honra de tudo que você viveu, para que eu pudesse estar aqui. Muito bem. Observe agora como ela acolhe essas palavras. Observe agora como ela acolhe o presente. Respire profundamente e no teu tempo, imagine a mãe virando as costas e saindo. E você a acompanha até que os seus olhos consigam enxergá-la. Isso, muito bem. Respire profundamente. Vai sentindo o teu corpo, vai voltando para cá. E deixa aqui nos comentários como foi para você. Você pode repetir esse processo, 5 minutinhos. Você pode repetir esse processo várias e várias vezes. E assim você estará instaurando em você um processo de cura. Deixa aqui para nós, conte para nós como foi para você esse processo. Como você está se sentindo agora. Como você está para ir em direção à vida depois desse processo. E se desejar mais, se isso te fez bem, nos acompanhe. Esteja aqui conosco durante toda a semana, trilhando essa jornada de cura e não deixe de compartilhar. Compartilhe com as mães que você ama muito, compartilhe com os filhos que de repente estão sofrendo por conta de dores que ficaram armazenadas no seu inconsciente de uma mãe que quis acertar, mas nem sempre acertou. Se você é mãe, eu te desejo um Dia das Mães, independente se já passou ou não. Se você é pai, não deixe de buscar a cura também, porque você faz parte desse sistema e você tem um papel importantíssimo na felicidade dos teus filhos. Gratidão por esse momento. Namastê, por você ter estado aqui comigo e uma linda semana. Até o próximo programa. Viver e não terá vergonha de ser feliz.